Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é Alan Calixto. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Nós estamos no segundo vídeo falando a respeito da epístola de Paulo aos Gálatas, né? E então nós falamos no primeiro vídeo. Aí, se você quiser dar uma olhadinha, né, com todo carinho, com toda atenção, dá uma olhadinha lá no nosso vídeo anterior, né, que você vai ter uma visão panorâmica de quem foi Paulo, quem foram os gauleses, né, e o que é que a epístola de Paulo aos Gálatas está tratando, né, principalmente. Então, nós estamos aí para falar nesse segundo vídeo acerca da epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Aos Gálatas. E aqui eu estou, né, com algumas informações muito importantes a respeito aí da segunda parte do nosso vídeo. Na primeira parte, falamos da epístola em si e também um pouquinho da vida do apóstolo Paulo. Agora, nessa segunda parte, nós vamos entrar no eixo, né? No eixo principal, ou nos assuntos principais que dizem respeito, ou que Paulo vai tratar, né, na sua epístola. Antes de nós entrarmos neste assunto principal, nós vamos identificar também, junto com você, nós vamos identificar que há algumas situações, né, importantes para não perder de vista o contexto, né, todo o contexto onde está a história ali por detrás. Então nós falamos no primeiro vídeo que Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja, né, e logo em seguida é Barnabé quem vai segurar o apóstolo Paulo e vai enviar Jerusalém, vai enviar a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, vai enviar Paulo e Barnabé para uma igreja em Antioquia da Síria. E nós temos aqui duas informações importantes. A primeira, que é aqui na Antioquia da Síria, é que os cristãos serão chamados por esta nomenclatura pela primeira vez. Na Antioquia da Síria. E por que o nome precisa ter esta distinção? É porque nós temos pelo menos duas Antioquias, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Então, a Antioquia da Síria está relacionada diretamente com o conceito da igreja de Antioquia. Quando você ouvir onde foi a primeira vez que os cristãos foram chamados desta forma, na Antioquia, mas Antioquia da Síria, que fazia distinção justamente porque era um território antes, né, conquistado pelos babilônicos, né, e posteriormente tornou-se então território sírio. Então imagina você que nós estamos voltando no tempo rapidamente, quando Alexandre o Grande, no ano 323 aproximadamente, ele vai conquistar, vai desbravar praticamente todos os territórios e todos os impérios daquela época, né? Você tinha domínio de Alexandre o Grande até o Egito, Babilônia, Assíria, né? Você tem o domínio de Alexandre o Grande em apenas 7 anos, um domínio avassalador. Então, baseado nisso, quando Alexandre o Grande vai falecer, você vai ter, obviamente, ali a sua repartição, né? Vai repartir as suas terras, digamos assim, vai repartir as suas terras para 4 de seus grandes generais. E um destes generais era Seleuco Nicanor. Seleuco Nicanor foi o primeiro general que iria dar o pontapé, obviamente, inicial da dinastia Seleucida. E esta dinastia Seleucida era justamente o território que os Seleucidas conquistaram ou ganharam para si na repartição das terras, foi o território sírio.
Então o território sírio era relacionado diretamente com a dinastia Seleucida. Nós temos outros também, por exemplo, Cassandro, que era um outro general, ficou com o lado da Macedônia, né? Lisímaco ficou com a Trácia e, obviamente, o Ptolomeu ficou com o Egito, dando também o pontapé inicial à dinastia Ptolomaica. Ou seja, é uma nova nomenclatura, um novo nome, é um título, né? Tornou-se um título, digamos, arcaico, como se fosse um rei, como se fosse faraó, no caso do Egito, e passou a ser Ptolomeu, ou os Ptolomeus, ou a dinastia Ptolomaica. Assim também acontece com a Antioquia da Síria, para diferenciar da Antioquia da Pisídia, que está na Ásia Menor, né? A Antioquia da Pisídia já está na Ásia Menor, que seria a atual Turquia, para diferenciar os territórios, dizendo que aqui é território sírio. Então eles colocaram Antioquia da Síria. Essa Antioquia da Síria é de onde Paulo vai sair para ir em direção à sua primeira viagem missionária, na direção, digamos assim, a noroeste de Jerusalém, né? Indo em direção à Ásia Menor, tá ok? A Ásia Menor. Eu trouxe, eu não sei se vai dar para mostrar concretamente, mas você tem aqui aí um mapa, né? Um mapazinho aqui, e que você poderá observar junto comigo que Paulo vai sair daqui, Antioquia da Síria. Aqui, ó, Síria, ó, Antioquia da Síria. A sua primeira viagem missionária vai então tomar um rumo à Ásia Menor. Aqui, ó, Ásia Menor. Aqui, ó, Ásia Menor. Não sei se está dando para ver aí direitinho, mas eu vou tentar segurar mais um pouco, ó, a Ásia Menor. E aqui você vai ter principalmente as 4 primeiras cidades que Paulo vai passar. Nós falamos aí no primeiro vídeo, se você quiser voltar, Antioquia da Pisídia, tá vendo que está na Ásia Menor, Listra, Derbe e Icônio. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, nesse sentido, Paulo ele sai da Antioquia da Síria, porque é território sírio, da dinastia Seleucida, e parte para a Ásia Menor, que até então era de domínio romano, ok? Então ele parte para lá, né, em direção à Antioquia da Pisídia. Eram 4 cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. É justamente lá que ele vai tentar, ok, implantar, como em outros lugares, né? Como seria, né, a sua maneira, a sua missão, o seu objetivo principal ao chegar em uma cidade era iniciar dentro das sinagogas, tá ok? Para poder haver uma proliferação maior, uma vez que eu ganho as pessoas de maior poder social dentro daquele contexto, eu obviamente tenho mais força para conseguir persuadir outras pessoas. A estratégia de Paulo era sempre ir em direção às sinagogas. Só que neste caso ele é expulso das sinagogas e ele deve então um local específico para agregar não só os judeus que acreditaram nas suas palavras, como também outros gentios, obviamente, que iriam também acreditar na sua mensagem, na palavra de Deus, através da vida do apóstolo Paulo. Em se tratando do eixo que nós estamos falando, qual era o eixo da mensagem de Gálatas? Paulo está falando sobre justificação pela fé, vida no Espírito e evangelho livre da lei. E que lei era esta que Paulo estava falando? Era a lei cerimonial, era a lei ritualística. Com a morte de Jesus na cruz do Calvário,
tornou-se nula qualquer lei cerimonialista, né? Qualquer lei ritualística que dizia respeito desde o sacerdócio araônico. Isto os judeus, chamados ortodoxos, não compreendiam. Então Paulo precisava mostrar para eles que o evangelho livre da lei era um evangelho que eles deixavam as tradições, o peso da tradição dos anciãos para trás, para assumir o jugo de Deus, que é leve e que é suave, né? Ou seja, apesar de ter jugo, o jugo de Deus é leve e suave. Não era o jugo da tradição judaica, não era o jugo da tradição dos anciãos, não era o jugo de ter que circuncidar toda e qualquer pessoa que aceitasse a fé evangélica, aceitasse a fé cristã, aceitasse a fé em Jesus, o mesmo Jesus que apareceu para ele no caminho de Damasco. Quem aceitasse a fé, então deveria, a partir dali, estou falando dos gentios, a partir dali, quem aceitasse a fé em Jesus Cristo deveria, no seu ponto de vista, colocar em prática as leis principais e não estabelecer uma organização judaica para os gentios também. Era isso que era a briga do apóstolo Paulo. Então, qual era a briga do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo pregava e lutava contra o formalismo e também lutava contra o legalismo. O que seria o formalismo? Formalismo seria a ideia da ênfase exagerada às formas externas de religião, em detrimento da sua eficácia ou a sua essência. Qual era a essência de fato que o apóstolo Paulo pregava na igreja da Galácia, ou seja, na cidade da Galácia do Sul? Era justamente a plena comunhão com Deus, que não estava necessariamente ligado ao estereótipo, ao exterior. Por isso, formalismo. O formalismo detém aquilo que seria a espontaneidade da adoração. Isso é o formalismo. O legalismo, do latim legale ou legale, é a tendência a se reduzir a fé cristã aos aspectos puramente materiais. O que significa isso? Significa que o povo que estava na Galácia do Sul, até a mensagem do apóstolo Paulo, vivia sob uma pressão acerca das leis que existiam, as leis judaicas, as leis cerimoniais, as leis ritualísticas, principalmente a circuncisão do prepúcio, do órgão sexual masculino. Esta era uma das indagações terríveis que os judeus ortodoxos faziam. Se não tem circuncisão, é porque não foi, então, de fato, convertido. Aí Paulo vai falar que é mais fácil a circuncisão do coração do que a circuncisão da carne. Então isso implica dizer que o eixo da mensagem do apóstolo Paulo a justificação pela fé e não pelas obras em si, né? Nós vamos explicar isso num terceiro vídeo que nós vamos fazer aí posteriormente a este vídeo. Num terceiro vídeo, para não ficar muito longo, nós vamos explicar isso, o que significa esse conceito de justificação pela fé e não por obras. Porque nós temos várias ressalvas na Bíblia dizendo a respeito das obras. Nós vamos falar, Paulo vai falar sobre a vida no Espírito, sobre o evangelho livre da lei, e Paulo vai falar sobre o formalismo e o legalismo. E o que Paulo está pregando é a suficiência em Cristo para a salvação. E também ele, obviamente, em praticamente todas as suas epístolas, fala sobre a sua autoridade apostólica, ok? Então, baseado nisso, Paulo vai falar sobre o conceito de fé, sobre o conceito de obra, qual é
o debate em si que o apóstolo Paulo levanta, fala conceito de fé e de obra, né? Isso ele fala também no livro de Romanos, por exemplo. Ele vai falar em outras epístolas, em outras cartas, ele falará também. Nós temos aqui vários textos que falam sobre o conceito da fé, mas também sobre o conceito de obra. Por isso que eu vou deixar este ponto para um terceiro vídeo que nós faremos aqui nesta pequena série sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Eu espero que você esteja curtindo, gostando, e se você estiver, de fato, nos ajuda aqui comentando aqui embaixo, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, colocando em todas, para que você possa não perder nenhum dos nossos outros vídeos. Eu peço encarecidamente que você nos ajude aí e também para que essa mensagem possa chegar no maior número de pessoas. Você está no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Só para deixar registrado aqui, vou deixar registrado aqui embaixo os versículos que falam sobre fé, que falam sobre obras, e no outro vídeo nós estaremos então falando um pouco mais sobre este conceito e também o debate teológico em cima destes conceitos, ok? Deus em Cristo abençoe a sua vida. Canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você.